Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse pós-jogo de Fluminense 3 e Sport Cristal 1. Sente no sofá ou sente na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute. Vamos comentar muito mais sobre esse jogo. E bom, o jogo foi feito no dia 5 de abril de 2023. Primeiro jogo da Libertadores. Árbitro foi o Vilmar Rodan e o VAR foi de John Perdomo. O jogo foi o primeiro jogo entre Fluminense e Peru. As odds estavam muito positivas para o Fluminense ganhar. Da casa de aposta que eu utilizo e o site de futebol que eu utilizo dava 72% para o Fluminense, 4% para o empate e o restante para o Sport Cristal, ou seja, estava amplo favoritismo. O Fluminense veio em campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Keno e Germancano. O Sport Cristal veio de Solis, Leora, Chaves, Ignacio e Dias. Leora, Chaves e Ignacio, Dias, Yotun, Pretel, Castilho e Sousa. E no ataque, Grimaldo e Brenner. Teve problemas, teve o Juan Castilho que não entrou, que não pôde, né, que teve problema. Mas além dele, nenhum. Tinha até o possível problema do Sousa, mas acabou não tendo nenhum problema. E o Fluminense teve dois problemas, um problema que aumentou, que foi justamente o David Braz, que passou mal. E nós tivemos o Manuel e o Manuel que saíram, né? Não teve mais nenhum além disso. E bom, o Fluminense, ele foi justamente o que foi prometido, né? Ele foi com o time titular, foi um dos poucos brasileiros que foram para time titular, até porque esse primeiro jogo normalmente é o mais fácil para os times brasileiros. Normalmente, tá? Não é sempre, ainda mais que a gente está pegando o quarto pote, então é muito mais fácil, a gente poderia ter ido com o time reserva. Primeiro tempo, realmente, o primeiro e o segundo tempo tiveram a mesma coisa. O Fluminense tomando a frente, teve apenas acho que uns 10 minutos, que foi entre 30 a 40 minutos, que a gente tomou sufoco, mas o restante nada. O Fluminense, ele entrava já muito realmente pressionado com a derrota do Flamengo de 2-0 e realmente tinha que dar uma resposta para o seu torcedor, o que acabou acontecendo nesse jogo contra o Sporting Cristal. O que eu falei aconteceu, né? Diversas vezes o Sporting Cristal mandava a bola para o outro lado para tentar realmente tirar toda a pressão e até mesmo fazer uma jogada boa. E uma dessas jogadas que realmente passou de pé em pé, acabou somente fazendo o primeiro gol. O Grimaldo fazendo o primeiro gol, entrando na área, como se fosse um ala, e chutando e fazendo gol. Então foi 1-0 inicialmente para o Sport Cristal. O Fluminense então começou perdendo esse jogo. Numa jogada de bate-rebate na área, Cano dá um totelzinho na bola, que acaba realmente indo como se fosse indo para Zolar, em diagonal para cima, mas com um gol já muito próximo, então o Cano vai lá e mete um gol, então fica 1-1
Foi muito bom esse lance, foi muito interessante esse lance, porque deu para ver o Cano já se projetando, entendendo de onde que é essa bola. Ele já foi na bola já sabendo tudo, e o jogador do Sport Cristal tava pangando ali. Pangando. Fluminense então entra no segundo tempo com a saída do Felipe Melo. O Felipe Melo já estava amarelado, tinha tomado cartão amarelo, e entrou com o Vitor Mendes no lugar dele. Então foi tecnicamente trocar um zagueiro por um outro. O Fluminense continua pressionando, faz o seu jogo como normal. O Sport Cristal não tem muita coisa. Dois times que querem jogar o estilo de jogo do próprio técnico e tá nem aí pro restante. E é isso que define o Fernando Diniz, e é isso que define o Thiago Nunes. Realmente nenhuma substituição realmente do Sport Cristal realmente mudou alguma coisa. A gente pode até falar do Távora e do Alarcon, que realmente quando entrou houve essa pressão de 10 minutos, mas que acabou realmente não sendo frutífera. E no meio dessa pressão, e antes disso tudo, o Germancano consegue fazer o segundo gol com um passe maravilhoso de Marcelo. Ele realmente coloca em profundidade para o João Arias toca para trás e o Cano livrinho, realmente se posicionando bem, faz o segundo gol. E realmente acontece a pressão, sai justamente o Castilho e o Sousa, entra o Alarcon e o Tavara. O time fica muito mais ofensivo, taticamente falando. Que o time como é que era pensado, né? O time é pensado de 3-5-2. E mais ou menos ele estava pensando, quando ele colocou o Yotun, Pretel e Castilho, para fazer um time mais defensivo. Quando ele tira Sousa, quer dizer, quando ele tira Castilho e tira Sousa para colocar de Alarcon e Tavara, ele coloca um time mais ofensivo. E isso traz problemas no Fluminense inicialmente. Tanto que realmente a gente sofre pressão. E acaba justamente sofrendo essa pressão. Numa dessa pressão, escanteio do Fluminense. John Arias bate perfeitamente pro Vitor Mendes só cabecear, lindo e gostoso, maravilhoso, fazendo o gol 3-1. Destaques também que a gente pode falar é da entrada do Lelê no lugar do Cano. Então sim, eu acho que o Lelê vai dar um caldo no Cano e transforma justamente o Lelê em um centroavante. A pergunta era, é centroavante ou é ponta? É centroavante. Então John Kennedy está se complicando aí. E também na entrada do Thiago Santos, que eu não acreditei, mas ele colocou, e realmente fez uma boa jogada que poderia ter dado um gol pro Fluminense. E acabou não acontecendo. E até me parece que o Thiago Santos é um Felipe Melo muito melhor. Então eu acho que ele vai se dar mais vezes do que o Felipe Melo, e o Felipe Melo vai ficar um pouquinho mais da saída, justamente. Na minha concepção, essa situação toda que o Thiago Santos mostrou no primeiro jogo já me demonstrou que é justamente por uma eventual saída do Felipe Melo. Não deixar o time realmente descompensado e não ter realmente jogadores que tem realmente bagagem, mas que tem jogadores ali. Destaque da partida é o Germancano com 2 gols. Realmente jogou bastante, errou alguns lances. Destaque negativo do Fluminense, Felipe Melo, que realmente não deu estabilidade nenhuma. Só com a entrada do Vitor Mendes que deu essa estabilidade. O Felipe Melo foi colocado como zagueiro, mas poderia ter sido colocado o André no lugar disso, e aí a gente poderia ver uma mudança, mas é uma mudança que seria negativa, porque teria menos saída de bola, teria menos penetração. O destaque positivo para o time do Cristal é o Grimaldo, que realmente meteu o gol. É o cara que sempre estava numa ponta, numa outra, estava sempre realmente fazendo uma sobra em cima do Samuel Xavier ou do Alexander, que realmente prejudicava muito a ida deles para o ataque. Thiago Nunes realmente mostrou realmente o que eu falei sempre. Diniz muito mais calmo, eu falei. Quando o Diniz está calmo é porque o time vai ganhar. O time ganhou. Tanto que realmente a palavra mais dita pelo Diniz foi calma.
Destaque ultra negativo pro Gilmar Rodan, que deixou de marcar 3 pênaltis. E também do... qual é o nome dele? O John Perdomo, que também foi negativo. Só houve aquela expulsão. Me parece assim, ele colocou aquela expulsão só pra falar assim, ó, a gente não tá tão prejudicando o Fluminense, mas prejudicou completamente. Poderia ter dado 6 gols pro Fluminense ali tranquilo. Um lance que realmente o Cano tenta ajudar e o cara bate justamente no calcanhar dele, era para pênalti. Outro que novamente outro calcanhar do Cano e que o cara não dá pênalti. E depois o cara puxando e muito, tanto que o Cano ele tem uma paradinha aqui de medir justamente toda a performance dele e até saiu aquela situação de tão puxado que ele foi. Então, realmente Gilmar Verdun. E não é à toa que o nome do vídeo é Ganhamos contra 12. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, descrição desse vídeo, eu vejo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações Pix na tela, saudações tricolores. Falou, valeu e vence Fluminense. Rumo a ganhar do Flamengo. Saudações tricolores.